Logan Paul e Jey Uso estão em rota de colisão para o Saturday Night Main Event. Sim, esses dois vão lutar pelo título e hoje eles vão bater de frente. Mas não só isso, porque tem outras pessoas interessadas nesse título mundial peso pesado. Gunther e Seth Rollins estão de olho e por conta disso, o Seth Rollins, arquiteto, tem um plano para poder dar uma maciada no campeão. Que plano é esse? Nós vamos descobrir neste vídeo. E além disso, nós temos duas lutas classificatórias para o Money in the Bank. Temos em ação, Grayson e Austin Theory inventando problemas um com o outro. E teremos a grata presença de El Grande Americano, que não é o Chad Gable. Então, o que a gente viu e o que aconteceu no Monday Night Raw da semana é o que a gente vai ver nesse vídeo, onde a gente vai ter o resumo do Monday Night Raw do dia 19 de maio de 2025. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que vem ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, mas o mais importante, assista os nossos vídeos do começo ao fim para que o YouTube continue a divulgá-los e assim nosso canal continue crescendo rumo ao topo para se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês para essa jornada. Então vem com a gente para assistir o resumo do Monday Night Raw. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e sim, a internet aqui em casa continua uma porcaria. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a live do Monday Night Raw. A gente tentou de novo, não conseguiu. A situação tá chegando num ponto e eu já estou começando a pensar em ir para a concorrência. Mas enquanto a gente está se envolvendo com esses problemas de internet aqui, a gente vai gravando nossos vídeos e torcendo para que a gente consiga fazer o upload. A gente teve alguns problemas aqui, a gente está gravando tarde, eu sei que o vídeo vai subir tarde, mas paciência, bola para frente, vamos falar do Monday Night Raw. E o Monday Night Raw da semana começou de uma forma bem interessante. Né? Ele começou com a presença do nosso digníssimo Logan Paul. Logan Paul ele veio para o ringue e ele já começou a citar fatos sobre a feud dele com o Jey Uso. Ele diz que o Jey Uso é um fato, que é um campeão, que ele fez o Gunther bater, mas ele, Logan Paul, já nocauteou o Jey Uso 3 vezes e ele vai bater o Jey pelo campeonato mundial no Saturday Night Main Event. Então, já o Logan Paul vindo, esculhambando todo mundo, esculhambando o Jey Uso, e a gente já fica pensando assim, bom, o Jey vai aparecer para bater de frente com ele, né? Pois é, mas não tocou a música do Jey Uso, tocou a música do Gunther, meu amigo. Pois é, o Gunther vem pro ringue, e aí é o que é mais interessante, é que o público aplaudiu. Pois é, o Gunther tá hypado como face, só que ele não age como face, né? Ele chega e fala, como o Logan, ele acha que vai bater o cara que derrotou ele, Gunther, logo o Logan deve se achar melhor do que o próprio Gunther. E aí ele diz que essa confiança do Logan é legal, porque fez ele chegar onde ele chegou, fala que o Logan deve ser apreciado pelo público por ter criado um império na internet, e que tem coisas que ele, Gunther, poderia aprender com o Logan sobre coisas como mídias sociais e marketing e tudo mais. E aí é legal, porque aí o Logan começa a se divertir e fala, tá vendo, ó, eu sabia que o Gunther é um homem de negócios, ele entende das coisas e tudo mais. E aí o Gunther chega e fala o seguinte, pois é, isso aqui pra você, né, a luta livre e tudo mais, pra você pode ser negócio, mas pra mim é pessoal. Eu derrotar o Jey Uso é pessoal. E se você tirar o meu prazer de derrotar o Jey e tirar o título dele, então eu vou considerar isso como um desrespeito pessoal seu comigo. Então, se você, por acaso, derrotar o Jey no The Night Main Event, no dia 9 em Phoenix, eu virei pro ringue e vou devorar você vivo. Então, assim, foi bem legal a promo do Gunther. É uma promo que, assim, já começa a apontar para um cenário do Gunther agindo meio como um twinner, como um camarada que tá ali pensando em si, pensando em ele subir, passar por cima de todo mundo, não interessa se é face, se é heel. Achei uma promo bem legal, bem interessante. E aí, bom, o Gunther vai embora, né? Depois disso, e aí o Logan Paul tal, começa a acusar o Gunther de ser meio covarde, falando que ele tá fugindo de um youtuber e tudo mais. Só que quando o Logan Paul fala isso, ele não percebe, a galera começa a se movimentar e tudo mais. Eis que por trás do Logan Paul aparece sim o nosso querido, digníssimo, idolatrado, salve salve, campeão mundial peso pesado, Jey Uso. Ele aparece por trás
chama a atenção do Logan. Quando o Logan se vira, ele toma um super kick na cara. E aí o Jey Uso chega e fala um fato para o Logan Paul. Ele diz que ele vai ver o Logan Paul no sábado e o Gunther ele vai ver em Phoenix. Então o Jey Uso sai por cima aqui na situação. É uma boa participação do Logan Paul e do Gunther e uma aparição do Jey Uso para botar a ordem na casa. Foi bem legal. Depois disso, já temos a primeira surpresa da noite, que foi uma cena que, na verdade, já tinha sido divulgada nas mídias sociais. O Adam Pearce adora fazer isso. E a gente descobre que a Roxanne Perez assinou oficialmente com o Monday Night Raw. Então, se a gente já tinha a assinatura da Julia como membro do Friday Night SmackDown na sexta-feira, agora a Roxanne Perez assinou com o Monday Night Raw. E aí a gente ficou se perguntando, tá, mas como é que ela vai se encaixar nessa história aí? A gente não precisou esperar muito para isso, mas a gente vai falar um pouquinho para frente do vídeo sobre aonde que a Roxanne Perez foi se meter. Mas depois disso teve um segmento que o Jey Uso estava andando nos bastidores e aí ele dá de cara com o Paul Heyman. E aí o Paul resolve falar alguns fatos pro Jey. Ele fala que ele não quer ser acusado de traição. Ele diz que ele realmente traiu o Roman, que ele realmente traiu o CM Punk, mas ele vai falar com o Jey Uso de frente a frente. E aí ele diz, ó, fato, Logan Paul ou Gunther são planos de curto prazo, o plano de longo prazo para a companhia é o Seth Rollins. Então ele dá a entender o seguinte, que o Bron Breakker ele vai enfrentar essa noite, o Jey Uso e o Bron Breakker se enfrentarão nessa noite, mas que o Bron ele não quer o título, ele quer apenas diminuir o momento do Jey Uso. Então o plano que é traçado aqui para o campeão é muito claro. O Seth Rollins ele coloca o Bron Breakker para lutar com o Jey Uso, para ele amaciar o Jey Uso e começar a machucar o Jey Uso. Isso na segunda-feira, porque no sábado o Jey Uso tem que defender o título contra o Logan Paul. 2 semanas depois, o Jey tem que defender o título de novo contra o Gunther, né? Isso se o Jey mantiver o título. E aí depois de derrotar o Gunther, ele tem que enfrentar o Seth Rollins. Então, fica claro um caminho em que o Seth está esperando o momento dele para poder atacar certeiramente e derrotar o Jey Uso. Então, é bem interessante ver essa situação, porque mostra como é que o arquiteto, né, está construindo o seu plano para poder finalmente pegar o seu título de volta. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, que foi uma luta entre o Penta e o AJ Styles contra o Finn Balor e o JD McDonagh. A gente sabe que o Penta contra o Styles estão se engalfinhando com a Judgment Day e aí eles fizeram essa luta de duplas. Logo no começo chama a atenção o Michael Cole, ele comenta que é a segunda semana seguida que o Dominic não vem pro ringside em nenhuma luta do Judgment Day, isso chamou a atenção. Quem estava junto era o Carlito, né? Então o Carlito estava ali junto e ele chega a ajudar a Judgment Day a cortar o ringue com o Penta no começo da luta, ele vai puxando, vai incomodando, vai ciscando ali, e aí isso vai impedindo o Penta de conseguir seguir na luta. Depois o Penta consegue virar com uma boa combinação de chutes e um Sling Blade no Finn Balor, fazendo o hot tag pro AJ Styles, e aí eles começarem a acelerar, inclusive teve esse duplo springboard plancha dos dois para cima da Judgment Day, bem em sincronia, bem alto, o AJ ainda consegue voar, então foi bem interessante. A luta teve momentos bem marcantes, né? Por exemplo, teve um momento que o AJ Styles ele foi pro Path Crusher, né? No Finn Balor. O JD McDonagh ele vai saltar do alto da corda para salvar o Finn Balor, mas o AJ ele vira o Finn no ringue. E aí o JD ele acaba acertando o Finn Balor. Então é mais uma situação dessas que um membro do Judgment Day acaba atingindo o outro. Também teve uma cena legal que foi o AJ Styles acertando um moonsault, aquela combinação dele que ele faz um moonsault com um DDT invertido do apron pro chão. Ele pula do apron, dá um moonsault, agarra o JD McDonagh, dá uma boteada ali, ele dá uma escapada, mas depois ele segura o JD e acerta um DDT invertido no JD. Mas aí quando ele pega e joga ele de volta pro ringue, o Carlito pega o AJ Styles e mete a cabeça dele no poste, e isso acaba fazendo a luta virar um pouco. A Judgment Day corta o ringue um pouco com o AJ Styles, mas depois de uma close line dupla
do Finn Balor com o AJ, eles conseguem fazer o hot tag. Então o Penta entra, acelera a luta contra o JD McDonagh com uma Huracanrana e um super kick na cara do JD, que tentou fazer aquela bananeira do corner que o próprio Penta faz. Quando o Penta ele tenta voltar, o JD acha um Spanish Fly, que é aquele golpe que ele segura, ele dá um salto de costas para trás e leva o adversário a dar um salto de frente. E aí ele faz o tag pro Finn Balor. O Finn Balor ele tenta aproveitar esse momento e aplicar um coup de grace. Só que o Penta escapa, acerta vários chutes, acerta o Sacrifice e tenta o Penta Driver. Mas o Finn Balor ele escapa e inverte num rolamento. Uma sequência bem legal, bem interessante da luta. O final da luta, ele foi também bem interessante. O Finn Balor ele aplica um Sling Blade, ele vai pro corner, ele tenta aplicar aquela voadora que ele joga o adversário no corner e prepara o coup de grace. Só que quando ele vai correr para tentar aplicar a voadora, ele toma um super kick do Penta. O Penta vai para o alto do corner, o Carlito, que está do outro lado, tenta subir e pegar uma cadeira, tenta vir com uma cadeira para entrar no ringue. Só que o juiz ele bate o pé no chão para segurar a cadeira. Então o Carlito ele não consegue usar. Nisso, o JD McDonagh acerta o AJ Styles com um top suicida e o Penta, que estava do alto da corda, ele desce, ele pula no chão e acerta o JD McDonagh com um Mexican Destroyer. E aí, quando ele vai pensar em colocar o JD McDonagh para dentro do ringue de novo, eis que aparece El Grande Americano. El Grande Americano pega o Penta pelas costas, ele acerta uma cabeçada na nuca dele com aquela suposta plaquinha que ele carrega na máscara, e isso acaba fazendo o Penta cair. O Finn Balor pega ele, joga ele de volta para o ringue, aplica o coup de grace e assim ele consegue o pinfall 1, 2, 3, vitória da Judgment Day. Uma luta de 17 minutos que atravessou 3 segmentos, uma luta boa. O começo dela sacrificou um pouco a nota, eu dou 3 estrelas e 1/4 para essa luta. Ela poderia ter sido mais curta, acho que está uma boa nota para a luta. Depois disso, nós tivemos um segmento da Io Sky nos bastidores. Ela estava dando uma entrevista para Cat Kelly sobre o Money in the Bank, falando da experiência dela como vencedora, falando que a vencedora vai alvejar ela possivelmente. A Io diz que ela está pronta para qualquer uma, e nisso que ela está falando isso, aparece a Becky Lynch, que diz que a Io nunca a bateu numa disputa de 1 para 1 e que ela a alvejará no futuro, né? Então isso já deixa a Io Sky bem ligada. Mas eu acho bem interessante o fato de que eles estão deixando a Io Sky como uma lutadora campeã que não tem medo de ninguém. Ela pode chegar quem for na cara dela, que ela chega e fala que ela vai defender o título contra qualquer lutador. Eu acho muito legal isso. Dá uma confiança para a Io Sky, né? E o campeão precisa ser confiante, não tem jeito. Depois disso, nós tivemos um segmento do Seth Rollins com o Logan Paul. O Logan Paul estava nos bastidores reclamando com alguém no telefone sobre ter sido atacado e tudo mais. O Seth Rollins chega e fala, olha, o Jay vai ser machucado essa noite. Então, no Saturday Night Main Event, ele não estará 100%. E aí ele avisa o seguinte, olha, se você bater o Jay e se depois você bater o Gunther, eu vou estar esperando do outro lado. E aí talvez a gente possa voltar a lutar como há 2 anos na WrestleMania, só que dessa vez pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Então, foi bem interessante a forma como você disse, deu a entender que talvez poderia ajudar o Logan Paul no caminho. A galera que fica apostando no Logan Paul como terceiro homem do grupo do Seth Rollins já olhou assim e falou, opa, olha, o papo tá interessante. Mas eu acho que ainda é uma coisa muito introdutória e tudo mais, então vamos ver como é que a coisa vai continuar daqui pra frente. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite, foi uma luta classificatória do Money in the Bank. Nós tivemos 2 lutas femininas classificatórias do Money in the Bank. E essa luta foi entre a Becky Lynch, a Roxanne Perez e a Natália. A Becky Lynch entrou com muita reação positiva do público. A Natália entrou com 0 reação, porque, claro, ela está há meses afastada da companhia. E a Roxanne Perez ela entrou com uma reação mista, mas durante a luta, muita gente começou a gritar o nome da Roxy, né? Então, chamou também a atenção, e eu acho que isso tem a ver pelo fato de ela ser baixinha, mas uma excelente lutadora, acaba fazendo com que o público fique do lado da underdog, da pessoa que não é a favorita, da zebra. Então, o público durante a luta ficou mais do lado da Roxy, que supostamente é uma vilã, do que da própria Becky Lynch, que é uma mocinha. O público gritou pra Becky? Gritou. O público vaiou a Becky? Não. Mas a Roxanne, durante a luta, ela conseguiu ter mais reação
do que a Becky Lynch, isso chamou a atenção. Bom, o começo da luta foi uma série de muitas reviravoltas, tentativas de submissão, ataques, tentativa de finalizador, pinfall, foi uma confusão, foi uma zona do caramba. Mas assim, depois a luta foi se estabilizando, intercalando, duas lutadoras no ringue, uma fora e tudo mais. Nós tivemos alguns momentos interessantes, né? Como a Roxanne, no começo, ela perde um time de um spot do lado de fora, e a Roxanne tá do lado de fora, a Becky Lynch, ela é jogada para fora do ringue, e aí a câmera fica focada na Becky e fica parada, né? E aí dá nitidamente a impressão de que a Roxy, ela perdeu o timing, que ela deveria entrar. E aí, claramente, a gente ouve a Becky falando Roxy, Roxy, Roxy. Por quê? Porque era pra avisar pra ela que ela tinha que entrar no ringue, né? Aí ficou um negócio meio esquisito. A Roxane entrou no ringue de novo. E aí ela tomou uma patada da Natália, sendo jogada de volta pra fora do ringue, né? A Natália abusou de atacar. Ela teve bastante ataques na luta. Eu achei muito legal isso. Ela deu um powerbomb na Becky Lynch. Ela deu um superplex na Roxy. Então, assim, a Natália foi muito boa. A presença dela no ringue foi muito boa e alavancou a luta. Ela, em um dado momento, ela aplica um sharpshooter na Roxanne. A Becky salva com um bulldog. Depois, a Natália consegue acertar a Becky e aí ela aplica esse sharpshooter duplo. E é raro da gente ver e é muito difícil de aplicar, mas ela aplicou com competência. Então foi muito legal. Isso, depois que a Natália ela aplica esse sharpshooter duplo, a Becky Lynch ela sai do ringue. Ela escorrega ali pelo ringue e vai para ali perto da mesa dos comentaristas. E aí quando ela faz isso, ela acaba sendo atacada por ninguém mais, ninguém menos do que Lyra Valkyria. Sim, Lyra Valkyria entra, ataca a Becky Lynch e a luta não tem desclassificação, porque é uma luta de ameaça tripla, então o juiz não podia fazer nada. A Becky, ela chega a empurrar a Lyra e tudo mais. Ela entra, ela consegue dar um manhandle slam na Natália, só que na hora que ela vai fazer o pinfall, a Lyra puxa a perna dela de novo, né? Ela tinha se engalfinhado antes. E aí, no momento que a Becky Lynch faz o pinfall, a Lyra Valkyria puxa a Becky Lynch pelas pernas e elas vão se engalfinhando para a retaguarda. E enquanto isso, a Natália levanta a Grog, a Roxanne Perez aproveita e aplica um pop rock do nada pro pinfall 1, 2, 3, lindo no meio do ringue. E com isso, Roxanne Perez, nossa pequeníssima Roxy, se classifica para o Money in the Bank para surpresa de muitos, porque quando saiu a escalação da luta, todo mundo apostava que a Becky Lynch iria vencer, inclusive muita gente achava que era uma resposta óbvia. Mas foi interessante a forma como a WWE arranjou de tirar a Becky desse cenário e dar um cartaz para a Roxanne. A Roxanne, ela luta muito bem, a gente lembra da atuação competente, não foi excelente, mas a atuação competente dela no Elimination Chamber. Então vamos ver como é que ela vai atuar numa ladder match, né, numa luta de escadas pelo Money in the Bank. Vai ser muito legal a gente ver como é que vai ser isso. Depois da luta, teve um segmento do Jey Uso com o Sami Zayn. Muito básico, o Jey Uso tá olhando o cinturão, preocupado e tal. O Sami Zayn chega, fala que ele vai lidar com o grupo do Paul Heyman no sábado, vai limpar o terreno para a luta dele com o Logan Paul. O Jey agradece, o Sami vai embora, aí o Jey fica olhando pro cinturão do mesmo jeito. Depois teve um segmentozinho que eu não vou nem colocar a imagem, que foi uma zona, que é o Tozawa pedindo pra lutar com o Bruce, chega o Chad Gable, fala que vai ser bom que a Alpha Academy seja finalizada de vez. O Tozawa vai embora. O Chad pergunta se ele e a Ivy terão chances pelo Money in the Bank pro Adam Pearce. O Adam Pearce chega e fala assim, olha, a gente já conversou sobre isso, mas meio que dando a entender que não daria essa chance. Mas antes de que a gente chegue com alguma conclusão, vem a New Day, tenta falar com a luta, sobre a luta pelo Campeonato Mundial de Duplas, a luta de ameaça tripla da semana que vem. Mas o Adam Pearce está irritado, manda todo mundo embora do escritório dele. Né? Então acabou sendo uma cena meio engraçada, né? Ele pergunta assim, pô, mas ninguém bate na minha porta, não? Foi bem legal ver esse estresse do Adam Pearce com o pessoal invadindo o escritório dele. Depois disso nós tivemos a luta do Sheamus com o Grayson Waller. A gente se lembrar da história, tudo começou algumas semanas atrás, quando o Grayson Waller ia lutar contra um adversário que ninguém sabia. O Grayson convenceu o Adam Pearce a trocar ele pelo Austin Theory. E aí ele não falou quem o Austin iria enfrentar, né? Falou que ia ser bom, uma surpresa, não sei o quê. Quando o Austin Theory chegou no ringue, ele descobriu que quem iria enfrentá-lo seria o Sheamus.
E aí o Theory ficou muito irritado, o Grayson Waller ficou olhando de um lado pro outro, tal, como quem diz assim, pô, eu não sabia, não sei o quê, e ele mal ajudou, na verdade nem ajudou o Theory na luta contra o Sheamus. E aí na semana passada, nós vimos o Sheamus pedindo a luta com o Grayson Waller durante a exibição do show, né? No intervalo, teve uma outra cena em que o Austin Theory fala para o Grayson Waller que ele havia conseguido a luta com o Adam Pearce. Então ficou um negócio meio esquisito, né? Porque foi meio que uma quebra de roteiro, mas enfim. O Grayson Waller vem para a luta com o Sheamus e o Austin Theory o tempo todo fica antagonizando o Waller, né? Em um dado momento da luta, o Grayson Waller ele fala pro Theory anotar, tomar notas, porque ele começa a acertar o Sheamus, pega a cabeça dele, acerta no poste, acerta no apron, acerta na mesa, isso do lado de fora, né? E ele fala pro Austin Theory tomar notas, e o Austin Theory fazendo, cara, o Austin Theory, caras e bocas, assim, sensacional no show, né? É assim, impressionante, né? A capacidade expressiva do Austin Theory. E aí, assim, alguns momentos interessantes da luta, né? O Grayson Waller deu alguns golpes no Sheamus no corner, mas aí o Sheamus se irrita, manda uma de Hulk Hogan, dá um no-sell, manda 10 mata-cobras de uma vez no Grayson Waller, joga ele no corner, mas quando ele vai pra cima, o Waller ele inverte com um duplo stomp nas costas, então assim, foi uma boa sequência. Depois nós tivemos uma sequência em que o Grayson Waller subiu nas cordas, mas aí quando ele sobe nas cordas, ele vai andando assim meio de lado, né, meio longe do corner, ele olha na direção do Theory, como se o Theory tivesse chamado ele para falar alguma coisa, né? Como se o Theory tivesse chamado a atenção dele. E aí isso distrai o Grayson. Quando o Grayson Waller pula para cima do Sheamus, ele dá uma joelhada na cara e depois um chop, e aí ele dá uma guilhotina no Waller invertida, que assim, que ele chega a levantar o Grayson no ombro, e aí o Grayson fica com os pés fora do ringue, assim, uma coisa absurda, né? A posição, nunca vi um golpe desse, parecia que o Grayson era um saco de batatas que o Sheamus estava carregando nas costas, uma coisa de louco. Depois o Grayson tenta dar aquelas braçadas no Sheamus, né? Nas cordas. O Sheamus pega o Grayson Waller para fora e ele tenta dar um white noise no apron, só que a perna do Grayson Waller engancha nas cordas e ele cai meio esquisito, né? Isso aí seria um prenúncio do que a gente viu nesse show, tiveram muitas quedas esquisitas durante o show. No final da luta, o Grayson Waller, e depois que ele tá apanhando que nem um condenado, ele resolve abandonar a luta. Ele simplesmente sai do ringue e ele fala, não, eu desisto desse negócio, eu não quero saber disso. Ou seja, indo pros bastidores e pra tomar o count-out e seja o que for. Só que aí o Theory, ele barra o Grayson Waller na rampa e começa a falar, não desiste não, você vai conseguir, não sei o que. E ele vai empurrando sem querer, assim, ele vai chegando junto do Grayson e ele vai empurrando o Grayson para perto do ringue. O Grayson chega muito perto do ringue, o Sheamus puxa o Grayson Waller pelo pescoço até o apron, e aí ele aplica as 10 braçadas, né, acerta, estraçalha com o Grayson, puxa o Grayson para dentro do ringue, prepara o Brogue Kick na cara do Grayson Waller, 1, 2, 3, vitória do Sheamus. Uma luta não foi muito longa, foi uma luta interessante, 3 estrelas para a luta. Foi uma boa luta de TV, com a finalidade de mostrar o Theory fazendo essas gracinhas e rindo da cara do Grayson Waller após a luta. E assim, vendo a forma como o Austin Theory está se portando, e o mais interessante durante a luta, e aí esse foi um ponto que eu tive que parar de assistir, né? Como a gente não estava fazendo a live, eu fui botar meus filhos para dormir, e aí depois eu tive que voltar. Quando eu voltei eu não vi a parte do intervalo, mas quando voltou do intervalo tava todo mundo gritando Austin Theory. E eu falei, que isso, gente? O público tá gritando Austin Theory, aconteceu alguma coisa, mas não tem como ver porque eles editaram o intervalo. O fato é que o Theory tá começando a engajar com o público tá começando a curtir esse novo Austin Theory. Eu acho que o Austin Theory, como face, vai dar liga. Eu acho que se o Triple H esquecer que ele foi um cara do Vince McMahon, esquecer essa história de botar o Theory como o Rio, botar ele como um face divertido, olha, esse cara é engraçado. Tem muita gente que fala que ele é um cara gente boa na vida real e tudo mais. O Austin Theory pode dar bastante liga pra companhia, hein? Abramos o olho com o Austin Theory. Depois disso, a gente teve um segmento do Gunther, né? Ele tava dando uma entrevista pra Cat Kelly, mas antes... E assim, eu fiquei com pena da Kelly hoje. Porque toda hora que ela fazia entrevista, ou ela só conseguia uma resposta, ou então alguém interrompia. Eu fiquei pensando assim, caraca, meu irmão, que vacilo, né? Enfim, quando o Gunther foi responder, o Seth Rollins aparece
E aí ele fala, olha, faz um tempo que a gente não se fala e tudo mais. Ele fala que o trabalho que o Gunther fez com o campeonato mundial dele foi ótimo. E aí o Gunther ele chega e fala o seguinte, tá, olha só, eu sei do seu plano de longo prazo, mas você como visionário é meio míope, porque ele, Gunther, é o futuro ali. Eu achei bem legal esse jogo de palavras do Gunther, né? O Seth então ele fala que ele veio por cortesia profissional, por alguém que respeitava, mas o Seth fala que se o título voltar pro Gunther, ele vai se tornar um alvo do grupo dele. E aí o Gunther, meu irmão, com essa cara de mal dele, essa cara de assim, um cara durão, chega e fala assim, eu mal posso esperar, eu estou ansioso para ser um alvo do seu grupo. Cara, eu achei sensacional. Assim, Gunther realmente assim, é um dos melhores personagens da WWE hoje, um cara durão, um cara realista. E assim, você olha para esse cara e fala, meu irmão, eu não queria nunca encontrar esse cara num beco não iluminado de noite, porque eu sei que ele ia me estraçalhar. Muito legal, muito interessante. O Gunther, vamos ver se ele ganha mais aura aí nesse retorno, depois de ele ter estraçalhado o Pat McAfee, ter tirado ele do caminho, resolveu isso, vamos ver o que a gente tem a esperar do Gunther daqui pra frente. Bom, depois disso nós tivemos a quarta luta da noite, uma luta classificatória do Money in the Bank, uma outra luta feminina, com a Rhea Ripley, a Zoey Stark e o retorno da Kairi Sane, né? O retorno da Kairi Sane foi avisado durante o dia nas mídias sociais da WWE. Então a gente já chegou no show sabendo que ela iria lutar. Muita gente se questionou por que a WWE não guardou a surpresa. E aí um membro do nosso canal chegou e falou o seguinte, olha, é porque eles estavam querendo alavancar a visualização do show no Japão. E parece que lá já viralizou, né? Então assim, eles avisam por quê? Porque lá no Japão o show passa às 9 da manhã. Então seria uma forma de fazer a galera assistir o show no Japão, considerando que a Kairi Sane é uma lutadora muito conhecida por lá. E a Kairi Sane, ela veio com uma piratinha, ela veio com a música de pirata, veio com um tapa-olho e com uma luneta, eu achei bem legal. Ela só não veio com aquela rodinha do barco, né? Mas ela veio com uma piratinha e ela realmente ganhou massa muscular, né? A gente tava falando durante as nossas lives que a Kairi Sane, nas fotos, nas mídias sociais, ela tinha ganho massa muscular e realmente ela voltou mais forte do que o normal. A luta começa, né? E, cara, logo de cara acontece o desastre, né? A gente sempre fala, teve até um vídeo recentemente em que falaram que a WWE é fake, e aí o Matt reagiu a esse vídeo, eu não cheguei a assistir, porque, assim, tem horas que nem vale a pena entrar no debate. Mas, enfim, é nessas horas que a gente vê, cara, como que a WWE e a luta livre em geral é algo perigoso, que tem que ser feito por pessoas treinadas. E, cara, não tem nada de fake nisso, porque os tombos que essa galera toma, os saltos que essa galera dá, se dá algo errado, a propensão à contusão é muito grande. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Porque logo no começo da luta, a Zoey Stark, ela tenta pular da corda, né, pra dar uma voadora, ela dá um golpe, que ela dá uma voadora que bate na perna da adversária e a adversária toma como se fosse uma rasteira caindo no chão, dando de cara no chão. Quando ela salta da corda, ela cai de mau jeito e a perna dela literalmente faz isso aqui. Ela dá uma torcida, uma coisa. E, cara, eu nem quis botar a foto aqui. Tem a foto nas mídias sociais, mas eu não quis botar a foto aqui porque é muito gráfico, cara. É muito louco. Ela claramente ela estoura o joelho no salto e dá uma pena que ela começa a urrar de dor. Assim, dá uma agonia quando eu tava vendo o show. Eu falei, cara, eu não acredito, cara. Porque a gente pode até dizer, poxa, eu acho que a lutadora deveria ser rebaixada, eu acho que a lutadora deveria tomar o bilhete azul, mas a gente nunca quer que a pessoa se machuque, né? A gente não quer que a pessoa se contunda, porque, cara, não vale a pena, entendeu? A pessoa tá ali se sacrificando para poder trazer um entretenimento pra gente, a gente vai desejar o mal pra pessoa, não faz o menor sentido. Então, assim, cara, quando a Zoey caiu, ela começa a urrar de dor, cara, deu um aperto no coração, eu fiquei com muita pena. O médico que tá no ringside entrou na hora, foi interessante porque não tem mais aquela história de fazer o X, né, pra vir alguém do backstage pra ajudar. Na verdade, na hora que aconteceu, já veio o médico que tava ali no ringside, já entrou no ringue. A luta parou, a Rhea Ripley foi pra um canto, a Kairi Sane, ela ficou preocupada, ela até tentou perguntar ali se a Zoey tava bem, mas claramente ela não tava. Ela saiu, teve que ser carregada no colo pelo médico, bem antes de cortarem. Como eu vi a parte editada, eles tiraram o intervalo, mas pra quem viu parece que ficou tudo preto. Eles demoraram, aparentemente, pra poder voltar com a luta. E quando voltou a luta, o Michael Cole realmente que realmente a Zoey Stark havia se contundido sério e que a luta passou a ser uma luta 1 contra 1 entre a Rhea Ripley e a Kairi Sane. E, cara, isso prejudicou completamente o clima da luta e o ritmo da luta. Por quê?
Porque não era luta planejada. A luta planejada era uma luta de ameaça tripla, não era uma luta de 1 contra 1. E aí, quando isso acontece, assim, as lutadoras elas têm que basicamente improvisar tudo. Porque todos os spots da luta estavam marcados para uma luta de ameaça tripla. No momento que você tira uma pessoa, as duas lutadoras que estão no ringue, elas têm que se virar para poder inventar uma luta na hora. É claro, elas vão tomar alguns spots que elas fariam em conjunto na luta, mas outras partes elas vão ter que se virar ali. E eu vou dizer que assim, elas até fizeram um bom trabalho. Teve alguns momentos bem interessantes, né? Por exemplo, tem uma cena em que a Kairi Sane, ela tenta saltar do topo da corda e ela dá uma voadora pra cima. Exatamente nessa foto, ela joga a perna pra cima, acertando o estômago da Kairi. E aí a Kairi cai de um jeito no chão que parece que ela cai de cabeça. Eu pensei assim, meu Deus do céu, outra lutadora vai contundir e a Rhea vai ganhar por contusão, porque que bizarro, cara. Mas não, a Kairi Sane, ela voltou e tudo mais. Teve uma outra cena que a Kairi Sane, ela vai pra uma clothesline, que ela escorrega no ringue, ela vai meio que num baseball slide, ela acerta a clothesline no corner, e aí a Rhea Ripley caiu no chão, aí ela subiu para aplicar o elbow drop dela, que na minha opinião é o elbow drop mais bonito da WWE hoje. Quando ela saltou, a Rhea Ripley levantou os joelhos, e aí a Kairi acertou os joelhos dela. As duas se levantam, elas trocam golpes, a Kairi Sane tenta uma cotovelada giratória na Rhea, a Rhea acerta um Glasgow Kiss, que era uma cabeçada, e aí ela emenda com o Riptide, vencendo a Kairi Sane e se classificando pro Money in the Bank. Então, foi uma luta legal, interessante, mas que primeiro ela foi encurtada, né? Claramente não era para a luta ter esse tamanho. E segundo, ela claramente ela não fluiu como deveria. Por quê? Porque eles estavam cantando os spots ali durante a luta. Então eu nem vou dar uma nota para essa luta, porque eu acho injusto. Uma luta que ela foi formatada de um jeito, e aí por conta de uma contusão ela teve que ser reescrita no ringue, nem vale a pena dar nota. Eu acho que se a gente fosse ter que fazer alguma coisa, seria dar os parabéns para elas, porque elas conseguiram construir uma luta até decente no ringue, uma luta com uma coerência, com uma pequena história. Mas, cara, você vai fazer uma luta no ringue de impromptu, só os grandes gênios conseguem fazer grandes lutas desse jeito. Enfim, a gente fica aqui com os nossos desejos de melhoras pra Zoey Stark. Ninguém merece se contundir desse jeito, seja dentro do ringue, seja fora do ringue. A gente espera que ela volte, mas, cara, vai demorar, porque do jeito que a perna dela estourou, provavelmente ela vai ficar 1 ano fora, e aí quando voltar, cara, vai ser difícil, porque pra construir a confiança de novo leva um tempo. A gente tem visto a Bayley tem tido problema de confiança nas lutas dela. Depois disso, teve um segmento do Rusev nos bastidores, que ele falou que ia estraçalhar o Tozawa, enfim, não vou nem entrar em detalhes também. Foi uma promo legal, mas nada excepcional. O que foi excepcional foi o que veio depois, porque a Judgment Day, eles estavam nos bastidores, estavam celebrando a vitória do Judgment Day na luta de duplas e celebrando o fato de que a Liv Morgan irá voltar provavelmente na semana que vem. E aí, quando eles estavam falando isso, o Finn Balor apareceu. E aí, cara, a cara do Dominic fechou, a cara da Raquel Rodrigues fechou, o JD e o Carlito ficaram olhando estranho, e aí quando a gente vê a câmera abrindo, o Finn Balor tá com uma pessoa do lado dele. Quem que está do lado dele? Ninguém mais, ninguém menos do que a pivetinha, pequenininha, Roxanne Perez. Minha gente, o Finn Balor aparece com a Roxanne Perez do lado. Fica todo mundo olhando o que ele tá falando, o que ela tá fazendo ali. E aí ele explica o seguinte, ele apresenta a Roxanne pro grupo, e ele fala que como o Dominic estava pedindo um novo membro do grupo, né, uma ajuda para aumentar os números do grupo, ele chamou a Roxy para ajudar. Ele explica que ela ainda não é um membro do grupo, né? Mas é interessante porque o visual da Roxanne casa com o visual da Judgment Day. É muito interessante isso. Ela tem esse visual meio punk rock, meio dark, que casa direitinho com a Judgment Day. Então, quando eu olhei, eu falei assim, caraca, como é que eu nunca vi isso antes? A Roxanne vai casar direitinho nesse grupo. Só tem um problema. É a Liv Morgan, que não tá ali e com certeza parece que... Não sei como é que ela reagiria a isso. Então, o fato é que o Dominic, ele ficou olhando estranho e tal. A Raquel Rodrigues claramente não apreciando isso. Mas a Roxanne chega e fala que aprecia o que a Judgment Day tem feito no Monday Night Raw, que ela estava procurando um lugar para ela no show, e aí ela traz presente
pro grupo. Ela traz uma caixa de nuggets pro Dominic, pelo menos parecia uma caixa de nuggets de frango. Não sei se ele é fã de nuggets, aí teria que conhecer as mídias sociais dele para saber. Ela traz uma maçã pro Carlito, vermelhinha, bonitinha. E aí isso irrita a Raquel Rodrigues. Ela chega e fala: olha, tudo bem, você já trouxe seus presentes, já foi apresentada, pode ir embora. E depois que ela vai embora, a Raquel fala pro Finn Balor que ela vai falar isso pra Liv. A Liv vai ouvir sobre o que aconteceu ali. E aí o Finn Balor chega e fala: eu mal posso esperar por isso. Ele sai. E o Dominic fica lá com cara de quem não quer saber de nada, só quer saber dos nuggets dele. E aí ele fica lá comendo nugget e tudo mais. Então, foi um segmento bem interessante. Me parece um cenário de uma rivalidade aí. A Roxanne Perez trazendo uma nova dinâmica para esse cenário da Judgment Day. E é uma das histórias que tá ficando mais legal assim, ao longo das semanas. Eles estão conseguindo construir uma storyline aí primeiro dessa rivalidade do Finn Balor com o Dominic. E aí agora o Finn Balor trazendo a Roxanne para rivalizar com a Liv Morgan, que tá com o Dominic. Então é uma coisa ali, uma dinâmica que vai ficar bem interessante pra gente ver para as próximas semanas. Vai ser legal acompanhar o show daqui para frente. Por fim, a gente teve a luta do Jey Uso com o Bron Breakker, uma luta sem ser pelo título, né? Foi uma luta metódica, com o Bron Breakker acelerando com uma clothesline e atacando seguidamente o Jey Uso na primeira parte da luta. Depois disso, nós temos uma cena bizarra em que o Bron Breakker tenta um belly to belly no Jey Uso e o Jey Uso quase cai de cabeça no ringue. Ele não completa direito o movimento, parece que ele não deu o impulso correto. E olha, sinceramente pra mim, esse golpe deveria ser banido da WWE, porque foi o golpe que aleijou o Big E. Quer dizer, não é que aleijou, né, mas que ferrou com o pescoço dele e praticamente acabou com a carreira dele. Eu sinceramente acho que esse golpe devia ser banido, porque ele é muito perigoso de ser aplicado. Se a pessoa que está recebendo o golpe ela não dá o impulso correto, ou a pessoa que está aplicando o golpe não levanta o oponente na altura certa, pode acontecer um acidente como esse. O Jey Uso, por pouco, ele não escapou de ter um problema sério. Bom, depois disso, a gente teve uma situação em que o Jey Uso pegou o Bron Breakker, jogou para fora do ringue com o Enziguri, ele tenta um suicide dive, mas o Bron Breakker agarra ele no ar, demonstrando força, joga a cabeça dele para tudo quanto é lado, no poste, no ringue, na mesa, e aí ele vai pro Bulldog voador dele, que ele salta do apron, pega a cabeça do adversário e joga a cabeça dele na mesa. E aí, quando ele faz isso, ele praticamente salta pro outro lado da mesa. O Pat McAfee ele fala isso, cara, o Bron Breakker ele quase que conseguiu pular a distância toda, porque ele voou por cima da mesa e quase que ele não atinge a mesa, para você ver a potência e a força desse cara. Depois disso, o Bron Breakker ele tenta um superplex, mas o Jay escorrega entre as pernas do Bron e manda um Sirap Powerbomb para 2. Ele joga o Bron Breakker nas cordas e consegue um pop-up Saman Drop para 2. Aí o Jay vai para a terceira corda, o Bron Breakker se engalfinha ali com ele, o Jay empurra dele, mas o Bron volta e aplica o Frankensteiner para 2. E o Bron Breakker então ele começa a acelerar correndo no ringue para aplicar o Spear, mas quando ele está se preparando para aplicar o Spear, ele engole o Super Kick para 2. E aí foi a melhor aplicação de um Super Kick do Jey Uso que eu já vi. Não pela qualidade da execução, que foi uma porcaria, mas pelo sentido da coisa, porque o Super Chute é o contragolpe perfeito para um Spear. Porque o adversário está vindo com tanta força, com tanta velocidade, que você só de botar o pé na cara dele já é algo que machuca pra caramba. Enfim, no final da luta, o Jey Uso ele vai preparar algum movimento, o Paul Heyman sobe no apron para chamar a atenção do juiz. O juiz tenta jogar o Paul Heyman para baixo, isso faz o Bron Breakker pegar uma cadeira, e aí ele entra no ringue com a cadeira, mas o Jey Uso acerta um super kick nele, fazendo o Bron derrubar a cadeira. O juiz, ele pega o Bron, começa a contar o Bron, porque o Bron ele cai para fora do ringue, né? Aí o juiz ele começa a fazer a contagem do count-out para fora do ringue. Só que o Jey Uso, de novo, ele vai para um suicide dive. Só que quando ele vai para o suicide dive, dessa vez, o Paul Heyman segura a perna dele. O Jey Uso, então, ele sai do ringue, parte para cima do Paul Heyman, mas quando ele faz isso, o nosso digníssimo Seth Rollins vem por trás, atinge o Jey Uso e causa a desclassificação. Então o vencedor foi o Jey Uso. Por desclassificação, eu dou 2,5 estrelas para a luta. Eu achei uma luta mediana. Ela não teve a aceleração final por conta da interferência. Foi uma luta que pareceu assim que ela foi meio que cortada na hora que deveria ficar boa. E ela foi mais para contar uma história, que é a história de que todo o sentido da luta foi quebrar o Jey Uso
amaciar ele para essa sequência de lutas importantes que ele vai ter agora. Depois da luta, o Seth Rollins e o Bron Breakker começam a atacar o Jey Uso no ringue. Nisso, a música do Sami Zayn toca e ele vem. Ele pula no apron, só que dessa vez ele não comete o mesmo erro da outra semana, que ele simplesmente entrou no ringue sozinho. A gente tinha falado sobre isso. A gente falou, pô, você tem 2 caras dentro do ringue, acertando o Jey Uso. Aí tu vai de bucha e tu entra sozinho no ringue. Vai apanhar, porque continua sendo 2 contra 1. Dessa vez ele foi espertinho, ficou esperando no apron. Quando menos se espera, toca a música do CM Punk. O CM Punk vem pro ringue. Os dois, o Sami Zayn e o CM Punk, ficam no apron, ficam olhando e tudo mais. E quando eles percebem, bom, vambora. Eles entram no ringue e começam a atacar o Bron Breakker e o Seth Rollins, lembrando que esses 4 vão se enfrentar no Saturday Night Main Event, né? Então, eles vão se atracando, tal, se atraca pra cá, se atraca pra lá, tal. Eles rolam pra fora do ringue, o Jey Uso volta pro ringue e nisso começa a subir as letrinhas. E aí a gente começa a pensar, o show terminou, né? O show vai terminar. Quando o Jey Uso tá comemorando com o cinturão, eis quem aparece, depois das letrinhas, nosso digníssimo Logan Paul. Acerta o seu soco de nocaute, bota o Jey Uso no chão de novo, pela 4ª vez, e com isso ele sai por cima e ele acaba ficando bem na fita comemorando enquanto o Jey fica caído no chão. Com esta cena, o show dessa semana se encerrou. Então assim, gente, foi um show interessante, foi um show interessante, mas ele foi um show problemático, né? Ele foi um show problemático por quê? Porque a luta da Rhea Ripley com a Kairi Sane e a Zoe Stark acabou tendo que ser reescrita em cima da hora por conta da contusão da Zoe Stark. E segundo as notícias que vieram depois do show, a Zoe Stark ia tomar o pinfall da luta. Então, muita gente ficou se perguntando, poxa, mas a Kairi Sane acabou de voltar, por que ela vai perder? Então, esse não era o resultado previsto da luta. Ela iria perder, a Rhea Ripley iria ganhar, mas a Zoe Stark ia tomar o pinfall, ela iria tomar o Riptide. No momento que a Zoe Stark se contundiu e ela teve que ser retirada da luta, a coisa mudou de figura. Não é um cenário em que é uma luta 1 contra 1. Se fosse uma luta 1 contra 1 entre a Rhea Ripley e a Zoe Stark, no momento da contusão, o juiz poderia ter cancelado a luta, ele poderia ter pedido para a Rhea Ripley simplesmente cobrir a Zoe Stark, ele poderia ter feito um monte de coisas. Mas, no momento que foi uma luta de ameaça tripla, não faria sentido jogar a luta fora. Isso acabou forçando a mão das lutadoras e da WWE para inventarem uma luta em cima da hora. Foi uma boa luta pelo que foi, né? Uma luta de improviso. Mas a gente sabe que essas duas, com uma luta combinada, conseguiriam entregar muito mais. E o Main Event ele acabou ficando encurtado por causa da desclassificação e da história de que eles estavam ali para machucar o Jey Uso. A intenção do Bron Breakker nunca foi vencer a luta. A intenção do Seth Rollins nunca foi que o Bron Breakker vencesse a luta. O objetivo ali era enfraquecer o Jey Uso. Então, por conta disso, também sacrificou um pouco a nota do Main Event. Então, para mim, o show ficou com uma nota de 7. Ele estava com um potencial de ser um bom show de novo no Monday Night Raw. A gente estava com essa expectativa, mas infelizmente o clima do show foi para o espaço com a contusão da Zoe. Então, nota 7 para o show. Já estamos indo para o Saturday Night Main Event com Jey Uso e Logan Paul, e a gente espera que seja uma boa luta. O Logan Paul ele sabe lutar quando ele quer lutar. E essa luta aí de duplas entre o CM Punk e Sami Zayn e Seth Rollins e Bron Breakker, que eu também acho que vai ser uma boa luta, mas eu prevejo uma vitória do grupo do Paul Heyman. Então, com isso, a gente encerra o recap do show dessa semana. A gente vai pedir a Deus para que a internet volte a funcionar direito até sexta-feira para a gente fazer a live. Nosso plano é fazer a live do Friday Night SmackDown e no sábado fazer a transmissão, a live, com tradução simultânea e narração das lutas em português. A gente sabe que o Saturday Night Main Event não vai ter, então a gente vai se esforçar para ir além do que a gente costuma entregar. Você que assiste as nossas lives sabe que eu sempre tento fazer a tradução simultânea, porque eu acho que às vezes a tradução do Brasil perde um pouco na tradução, então eu gosto de fazer a minha tradução. E eu gosto de narrar as lutas porque, tanto em inglês quanto em português, eles contam muito mais história do que falar o que está acontecendo no ringue. Então eu gosto de narrar as lutas falando movimento a movimento. Então, se a gente conseguir ter internet para fazer o raio da live no sábado, nós iremos fazer com tradução simultânea e narração, movimento a movimento em português. E aí eu espero que vocês estejam aqui com a gente para que vocês possam acompanhar, já que não terá transmissão em português. A transmissão será via link não divulgado, vai ser divulgado nas mídias sociais da WWE e será apenas em inglês. Então, se você quiser
saber o que está acontecendo, quiser uma boa tradução simultânea do show, vem com a gente e eu vou ajudar vocês nisso. Espero contar com todos vocês. Bom, com isso, a gente termina o recap dessa semana. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês curtirem. Não deixe de continuar ajudando o nosso canal. E a gente se vê, se Deus quiser, amanhã com mais uma tier list. A tier list do teto, onde a gente vai alocar as lutadoras da WWE, as superestrelas da WWE. Vem com a gente, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.